Oi, pessoal! Eu sou a Clary Barcelos e eu tô aqui hoje para trazer um tema que muita gente tem me pedido. Já até passou o hype, isso aconteceu faz tempo, mas eu não tive tempo, não consegui, na verdade, explorar nem no Instagram. Inclusive, se você me conhece só aqui do YouTube, eu acho pouco provável, né? Porque a gente tá voltando, retomando o canal agora. Mas se você não segue a gente lá no Instagram, aproveita e seguir, tá? Poderoso Cofrinho. E deixa aqui embaixo seu comentário de como você conheceu a gente. E o que eu quero trazer hoje, que eu não consegui trazer no tempo, então eu sou atrasada dos assuntos que estão aí em alta. É o seguinte, eu vou ler pra vocês, tá? Porque eu não vou saber falar exatamente do jeito que tá escrito aqui na reportagem. Henry Diniz, filho da cantora Simone Mendes, da Simone, que era da dupla Simone e Simaria, né? E do empresário Cacá Diniz, gastou dinheiro em jogos online sem autorização dos pais. Para pagar a dívida, ele vendeu parte dos seus brinquedos eletrônicos, arrecadando mais de 27 mil. Como foi o castigo? Os pais confiscaram o celular do menino, Henry precisou organizar um bazar para vender os seus pertences, e ele vendeu um iPad, bichinhos de pelúcia e outros brinquedos. O que o pai disse? Cacá Diniz disse que o filho pegou gosto pelo lucro e segue vendendo seus pertences, mesmo após ter pago a dívida. Ele disse que o garoto tem tido a percepção e o gosto por trabalhar, faturar e correr atrás do resultado. Bom, a gente não vai entrar, não é o tipo de conteúdo que eu costumo fazer, no julgamento do porquê que a criança fez isso, dos pais. Inclusive, eles contornaram e trouxeram até uma lição de educação financeira. Mas essa reflexão, isso que aconteceu aí, com essa família famosa e que deixou esse assunto, assim, muito falado e que, para nós, a gente que trabalha com educação financeira infantil e para infância e para adolescentes também, né, infanto-juvenil, foi muito bom, porque trouxe para a pauta o quanto é urgente a gente atuar para evitar esse tipo de coisa. Então, se a gente imaginar que a criança foi devidamente orientada sobre o uso de telas, que a criança já tem ali o início da educação financeira. Olha como ele gostou depois que aconteceu esse problema e que os pais encontraram uma forma dele sofrer a consequência daquele problema que ele causou. Ele pegou gosto por vender as coisas e pegou gosto por empreender, e o pai traz esse relato. Tudo isso para a gente trazer aqui para a pauta o tema da mídia, das redes sociais, que não tem regulamentação. Na verdade, a criança não pode ter redes sociais só a partir de 13 anos, mas não tem regulamentação para isso. Eu, por exemplo, só na escola da minha filha conheço aí diversas crianças que acessam redes sociais e eles têm 7, 8 anos, tá? Então, assim, a gente precisa entender o quanto a educação financeira faz parte de um todo, faz parte de um contexto muito maior. Por que a gente precisa entender isso? Porque quando a gente fala de uso de telas, a gente está falando em proteger a infância, a gente está falando de conteúdos impróprios para criança, a gente está falando também de educação sexual, das crianças serem educadas para prevenir potenciais problemas, enfim, eu não sei que tipo de palavra eu posso usar aqui para o vídeo não ser barrado, mas vocês entenderam o contexto que eu estou dando. Todos os perigos que uma criança exposta às redes sociais está correndo, né? Todos os perigos que a criança está correndo, e de como, se na nossa época não tinha regulamentação da mídia e a gente assistia lá o programa da Xuxa, assistia TV Colosso, isso na minha época, né, cada um aí na sua, e a gente ficava recebendo propaganda de brinquedos, ficava recebendo propaganda de produtos, sem que a gente tivesse a maturidade para receber isso, e é natural que a criança queira e deseje as coisas. Hoje, com a regulamentação da publicidade na grande mídia, que a gente não vê mais publicidade infantil numa TV aberta, por exemplo, mas ela está em todo lugar nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, tem influenciadores mirins, a gente vê também muito nas outras redes sociais, e as crianças, elas estão sendo expostas a esse estímulo de consumo com excesso de telas, com a facilidade de um clique e sem os mecanismos jurídicos que a gente vai ter que lutar aí enquanto sociedade para essa regulamentação, para protegê-las, sendo que elas não têm maturidade para isso. E o que a gente tira, o que a gente pode tirar de lição e o que a gente pode levar para nossa vida
enquanto pais, mães e educadores, de que forma está a relação do meu filho com as telas? Como eu tenho olhado para isso? Porque ao mesmo tempo que a criança está em perigo em diversas esferas, a criança está sendo exposta à mídia, à publicidade infantil, a criança está sendo exposta ao consumismo. Se a gente for parar para pensar, é muito bizarro que uma criança consiga gastar dinheiro num celular. Mas é plenamente possível, poderia ser o filho de sei lá quem, de qualquer pessoa que tivesse acesso. Então, assim, como a gente vai atuar enquanto pais, mães, enquanto educadores e enquanto sociedade, é algo muito maior do que nós, para evitar que as crianças tenham acesso a isso. É lógico que, por exemplo, aqui em casa a gente tem essa questão das telas, é uma questão, a gente não permite, a minha filha não tem acesso a redes sociais, joguinhos só de baixo estímulo, educativos, sempre para a faixa etária dela e a gente está sempre perto, tem limitação de horário, ela não ultrapassa o tempo recomendado para a idade dela, que é de 2 horas, durante a semana não ultrapassa mesmo, é muito menos que isso, aos finais de semana fica ali as 2 horas de fato, quando vai assistir televisão, assistir desenhos também de baixo estímulo, focar em coisas mais educativas, a gente consegue, com a estrutura que eu tenho aqui uma funcionária que trabalha em casa, tenho meu marido, tenho rede de apoio, a gente consegue preservar a minha filha, a Clarinha, dessas questões. Mas há contextos em que isso não é possível. E o que a gente precisa trazer aqui as telas estão aí, os estímulos estão aí, e como que a gente pode proteger as crianças disso? Como que a gente pode evitar? Então eu vou trazer para vocês aqui estratégias de educação financeira e estratégias a respeito de telas mesmo e a respeito de como é possível no dia a dia, com a correria de mãe, trazer a criança para o jogo, evitar que a criança fique tanto nas telas. De que forma que a criança pode contribuir? E a gente tem aí, você está cozinhando, coloca a criança para te ajudar, coloca aquelas torres para a criança poder ter acesso a isso, dá pequenas tarefas para a criança cumprir, procura inserir a criança na rotina da casa, procura investir em atividades menos estruturadas, sabe? Brinquedo com muita luz, essas coisas assim, a criança perde a atenção muito, muito rápido e também não desenvolve. Então, assim, uma caixa de papelão para a criança brincar, lápis e giz de cera, giz de lousa, enfim, esses estímulos, esse tipo de atividade em que a criança precisa se expressar, em que ela não está ali vidrada numa tela, em que ela consegue brincar mais livre, isso é o que a gente consegue, como mãe, como pai, nas escolas isso já é uma realidade, até porque o celular foi proibido, a gente tem aí essa lei recente, né? A gente consegue, como mãe, como pai, e dimensionando melhor essa relação. E aos poucos, reduzindo o tempo da tela e aumentando o tempo de qualidade em família. Por que eu tô falando de tela se esse é um canal de educação financeira? Porque as telas estão diretamente relacionadas ao consumismo, que é o que eu trouxe no começo do vídeo. Diretamente relacionados a joguinhos, apostas, a joguinhos que a criança precisa comprar alguma coisa, sei lá, um avatar, uma ferramenta, eu não sei como funciona esses jogos. A gente precisa proteger as crianças, a gente precisa explicar que quando ela clica naquele botão, pode parecer algo mágico, pode parecer que não tem impacto nenhum, a criança tem essa ideia de não tem dinheiro, passa o cartão, faz um pix. mas que o dinheiro sai da conta e que para aquele dinheiro sair, a mamãe e o papai trabalhou. Esses diálogos precisam ser conduzidos. E hoje eu tenho aqui como dica, e com relação à educação financeira, a estratégia que a gente precisa adotar com as crianças é mostrar quanto custa. Tipo assim, ó, esse joguinho aqui, sei lá, você quer comprar uma roupinha aqui no joguinho que custa R$5. Se você comprar 3 roupinhas dessa, já seria o suficiente para o seu lanche na escola de 2 dias, sabe? Assim, esse tipo de coisa. O que a criança abriria a mão por conta de algo que não é nem real? Se a sua criança usa telas e se não está dentro das suas possibilidades reduzir ou até, eu conheço aí mães, inclusive aplaudo, que as crianças são 0 telas, não usam absolutamente nada. A minha filha eu consegui manter assim até uma certa idade, mas agora ela já está com 8 anos e a gente liberou um pouco. Mas se você não consegue,
já que a criança vai usar, que o uso seja consciente e que você traga as questões financeiras que estão relacionadas. Publicidade, o que é desejo, necessidade, falar desses assuntos, mostrar para as crianças e explicar, tá? Dentro do conceito, dentro da maturidade da criança, do que ela consegue compreender. Depois, se você quiser deixar aqui sugestão de aprofundar essa temática, eu posso trazer atividades, eu posso trazer muitas coisas. Esse assunto é bem extenso, mas antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar aqui o valor das coisas, que é o meu terceiro livro, inclusive a personagem aqui é a minha filha, e a gente fala exatamente sobre o uso de telas. E a gente vai ficando insaciável, nada tá bom, porque é tudo muito rápido. Como que a gente faz para a criança valorizar as coisas, tá? E aí eu vou ler um trechinho para vocês, porque é muito legal, ó, são cenas do cotidiano. Opa, caiu aqui. Vem com um brinde, 30 dias da gratidão, como fazer um pote da gratidão. E a gente traz as experiências da gratidão, exercitar com a criança esses momentos como uma forma de barrar o imediatismo, o consumismo. Então o livro é sobre isso, sobre consumismo. A gente vai falar muito de uso de telas. Eu vou ler um trechinho para vocês. No shopping, no mercado ou na lojinha, penso assim: que legal esse brinquedo, quero ter, compra para mim? Do brinquedo que eu queria, no meu quarto tem bastante. Eu nem brinco todo dia com a girafa e o elefante. Tanta coisa já ganhei, desde que ao mundo cheguei. Quanto vale? Quanto cabe? Quanto tem? E aí a gente vai traduzindo por que quanto vale, quanto cabe. Porque para a criança precisa ser tudo concreto. Se você fala de valor de uma forma abstrata, o valor financeiro, o custo, às vezes ela não vai entender. Se você fala de caber, que ela tem muitos brinquedos, que os brinquedos ela não está brincando, fazer rodízio, tem diversas estratégias que a gente pode adotar. Tá? E aí a gente traz aqui as questões da tela, ó. Rola o dedo rola. Nessa tela cabe muito? Passa o tempo, passa a hora, e quadrado eu vejo o mundo. Tem urso, pipa, bola e caminhão, tem dinossauro, boneca e até um balão. Isso tem, aquilo tem. E aí fala de tudo que as crianças veem no celular e que lá dentro parece que o mundo não tem fim, que tudo é infinito, que você pode tudo. E aí a gente traz um paralelo entre o que acontece nas telas e o que acontece no mundo lá fora. Quadrado numa tela, luz e música alta. O que sinto aqui no peito é um vazio e uma falta. Parece que o que tenho nunca é o bastante para mim. E esse desejo por coisas novas que parece não ter fim. Aí aqui, no lado de cá, ó, a gente tem na natureza, pela janela, é outra sensação. Tudo vale, tudo cabe, tudo tem expressão. Espaços, cheiros, sons e texturas. Um ambiente que me estimula a viver aventuras. Aí, eu não vou ler o livro inteiro, lógico, né? Mas a partir do momento em que a criança vai percebendo a relação das telas versus o mundo real, o tempo das telas versus o tempo do mundo real, o que tem valor, o que não tem, aonde o contexto do consumo, o contexto financeiro se insere, ela vai aprendendo as lições e no final a gente ensina que um antídoto para combater essa sensação de que a gente está sempre com algo faltando, a gente precisa ter sempre mais e mais. O antídoto para isso é exercitar a gratidão, valorizar aquilo que a gente já tem, olhar para os momentos, focar em mais experiências em família do que em coisas e coisas e coisas. Esse é o recado desse vídeo, ficou um pouco longo. Assiste acelerado, não, mentira, não assistam acelerado porque a gente está buscando desacelerar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre consumismo, se você adota alguma estratégia, vamos fortalecer nossa comunidade, vamos trazer mais para a pauta os assuntos aí que estão relacionados à infância, ao consumo e aos erros que a gente pode evitar se a gente investir direitinho na educação financeira das nossas crianças, tá bom? Tchau, tchau!